nossa terceira aula de gestão de custos. Então, conforme prometido, hoje eu trouxe essas áreas diferenciadas, né? Comércio, indústria e prestação de serviço, para a gente ver como que os custos e despesas vão se comportar nesses diferentes ramos de atividade dessas empresas. Como são ramos diferentes de negócios, é importante conhecermos como andam os custos nessas três empresas. Iremos aprofundar o conhecimento em cada uma dessas empresas e assim poderemos identificar o comportamento e até mesmo estar calculando esses custos envolvidos. Vamos conhecer como funciona a panificadora da família Vieira. O seu Antônio ele fez um curso de panificação e, como todo empreendedor brasileiro, que começa assim, que a gente conhece, ele decidiu ocupar uma área livre no terreno de sua casa. Iniciou assim a sua panificadora. As suas atividades básicas é o quê? Produzir pães e produzir tortas, que são distribuídas para a venda em vários locais, principalmente na loja da sua esposa. Então, lembrados que eu falei que é uma empresa familiar, né? É ele quem compra toda a matéria-prima que serão consumidas ao longo do mês, possui um amplo local de estocagem e os produtos, mesmo sendo perecíveis, não estragam. Por quê? Porque ele tem um cuidado de armazenar cada produto dentro da especificidade de cada produto. Seu processo de produção está concentrado nesses dois produtos, pães e tortas, e ele, desde o início da panificadora, ele possui essa ficha técnica. Então, para quem trabalha no setor industrial, ter essa ficha técnica é algo primordial. Por quê? Porque é através dela que ela vai te dar todo o amparo para você estar calculando os custos dos produtos que fabrica. Com essa ficha, ele tem condição de saber quanto de cada matéria-prima é consumida para fazer um pão, uma torta, e essa informação é muito importante. Por quê? Porque pode estar sendo, através dessa ficha, que você vai estar descobrindo um centro de custo na sua empresa, ou mesmo um gargalo no seu processo produtivo, ou mesmo setores com enorme desperdício, pouco desperdício, porque por aqui tem como você saber direitinho quanto que você gasta para cada produto. Aqui no caso, eu coloquei, mas é só valores hipotéticos, só para vocês terem noção de como funciona uma ficha técnica. Aqui no caso, esse aqui, o produto é o pão. Então, para fazer um pão, ele sabe que ele precisa de todos esses ingredientes aqui, e ele sabe, através dessa ficha técnica, o quanto que ele precisa de cada ingrediente, como, por exemplo, 400 gramas de farinha de trigo para fazer esse pão. E quanto que sai esses 400 gramas, Sai a R$1. Isso aqui antes de estar colocando a margem de lucro, tá? Então, ele vem fazendo isso com todos os produtos e ele computou o preço de custo de cada um desses itens, e o percentual que eu gasto de cada um, e ele chegou ao montante de R$1,65. Então, R$1,65 nessa padaria é o valor de custo que sai um pão, tá? Aqui o segundo produto é a torta. Então a torta, por ser um produto com valor agregado maior, ele vai precisar de mais matéria-prima, do que o pão, e assim ele veio sucessivamente pegando quanto de matéria-prima, a quantidade de matéria-prima e o que representa em termos de valor cada matéria-prima, cada montante de matéria-prima da torta. Então ele chegou a um preço, um custo unitário no valor de R$6,91. Aí, diante disso, já sabendo quanto custa para ele cada um desses produtos para ele produzir, é claro que ele vai ter outras despesas aqui também, nós estamos falando só de matéria-prima, dos custos aqui relacionados à matéria-prima, e ele vai ajuntar isso ao montante de outras despesas e custos que ele tem para manter o negócio dele, para ele, em cima disso
aí, precificar esse produto dele. Precificar para vender, né? Para colocar no mercado. Atualmente, seu Antônio fabrica 25 mil pães e 600 tortas. A capacidade de produção da panificadora é superior, mas ele não consegue vender mais do que isso. Ou seja, ele já tem um gargalo aqui, né? Ele tem condição de produzir mais, então de repente seria necessário ele estar tendo uma despesa aí com marketing para ele atingir mais mercados, para ele vender mais e ele não ficar com a capacidade ociosa como ele está aqui. Possui todos os equipamentos para a produção dos mesmos, sendo que a empresa é bastante automatizada. Isso faz com que o consumo de energia elétrica seja muito alto. Então a energia elétrica dele, por causa dessa automação, sai em torno de R$500 todo mês. Além disso, ele possui 2 ajudantes, então quer dizer, ele já tem empregados. Vejam que os custos e despesas do Sr. Antônio estão só aumentando, né? Todas as demais atividades, principalmente as ligadas ao processo de produção, são desenvolvidas pelo próprio Sr. Antônio, então ele tenta fazer com que a empresa seja enxuta, né? Ele trabalha também. Para os funcionários, o Sr. Antônio paga um salário compatível com a realidade da região. Então aqui também, eu peguei apenas dados assim, hipotéticos. Claro que o salário, né, da região não quer dizer que seja isso aqui. Mas o que ele tem atualmente? Ele tem a retirada mensal dele, que é o Prolabore, que nós falamos lá atrás. Tem os 2 ajudantes, que tem o salário, e ele tem a secretária, né? Fora isso, ele tem telefone, energia elétrica, IPTU, contador, água. Ou seja, se o Sr. Antônio não produzir nada, ele tem tudo isso aqui para ele pagar todo mês. Com essa descrição, você está conhecendo basicamente todos os gastos dessa panificadora. Então, peguei aqui a retirada dos sócios, salários, telefone, IPTU. Eu somei tudo aqui entre custos e despesas, deu um montante de R$3.905,40. Então, produziu muitas tortas e pães? Tem isso aqui. Não produziu nada? Vai continuar tendo isso aqui, para ele assumir, né, e quitar todo mês. E já os pães, o que acontece? Vocês lembram que nós chegamos a um custo unitário do pão de R$1,65 e da torta de R$6,91. E eu falei com vocês que ele está hoje com uma demanda de 25 mil pães e ele tem uma demanda de 600 tortas, tá? Então, percebam que 41.250 referente aos pães e 4.146 referente às tortas, isso aqui não é a lucratividade do Sr. Antônio ainda não. Isso aqui é o custo que ele tem para produzir todo mês 25 mil pães e 600 tortas. Então, além daqueles 3.905,40, ele ainda tem 41.250 de custo para produzir o pão e 4.146 de custo para produzir a torta. Então, nós vamos somar, né, o total desses custos e despesas que vocês viram lá atrás, que são as fixas, com esse aqui que são variáveis, para a gente saber, na verdade, o que é a realidade do Sr. Antônio. Pronto, agora já sabemos quanto é que a panificadora gasta por mês para produzir essa quantidade de pães e tortas. Sabemos que se a empresa não vender nada durante o mês, vai ter os 3.905,40, que são fixos. E lá atrás, o que a gente viu? Para produzir esse montante que ele produz hoje, que é a demanda dele, ele ainda tem esses custos e despesas que são variáveis, né? E aí, em sequência, a gente conhece a loja da Fátima Vieira, que é a loja da esposa do Seu Antônio. Ela comercializa vários produtos de conveniência, atende principalmente o bairro em que está situado. O principal produto que vende são os pães e as tortas que ela compra do esposo, né? Para simplificar o atendimento, iremos calcular somente os custos e despesas para a venda dos pães e das tortas, mas todos os outros produtos comercializados podem ser calculados também dessa mesma maneira. Então, olha só. Vocês lembram que o pão lá para o São Antônio saía a R$1,65? Ele vende aqui para a esposa dele a R$1,95. E a torta
de R$ 6,95, ele passa para ela essa torta a R$ 8,10. Então ele já julgou ali uma margem de lucro, né? E está passando o produto para ela um valor um pouquinho mais alto. E ela, o que é a demanda dela? Ela tem uma demanda de 4.500 pães por mês e 50 tortas. Então, isso aqui também, percebam que ainda não é a lucratividade dela, né? Ela gasta R$ 8.775 para ter essa quantidade de pães e ela gasta R$ 405 para ter essa quantidade de torta no estabelecimento dela para ela vender. A mercearia dela é bem arrumada, né? Ela preocupa muito com a questão da luminosidade, da limpeza. Então, isso faz com que os custos dela também sejam um pouco mais elevados. Por quê? Porque ela está prezando, além dos produtos, né? Pela qualidade e pelo ambiente que ela oferece para os seus clientes. Além disso, ela faz questão de entregar os produtos ao consumidor em uma embalagem apropriada. Em média, esses são os gastos mensais que ela tem. Então, ela tem a energia elétrica de R$ 150, ela gasta também com esses materiais de limpeza, manutenção em geral e com as embalagens. Dona Elizabeth trabalha com a ajuda de mais 2 atendentes, que também auxiliam na limpeza. Nos horários de muito movimento, Dona Elizabeth fica no caixa e as atendentes ficam à disposição dos clientes. Então, ou seja, ela também tenta fazer com que a empresa seja enxuta, né? Nos momentos de baixa no movimento, as atendentes se revezam na limpeza e Dona Elizabeth realiza outras funções. A exemplo de São Antônio, Dona Elizabeth não mistura seus gastos pessoais com a mercearia, que é outro quesito muito importante e que faz com que os nossos empresários de hoje não tenham sucesso nas suas empresas, né? Por quê? Começa a misturar questões pessoais, né, com profissionais. Ou seja, precisou de R$200, vai lá no caixa da empresa e retira. Isso é errado. Realizando uma retirada mensal. Dona Elizabeth também aprendeu que é fundamental para o sucesso da empresa manter os funcionários motivados. Então, esses são os gastos que ela tem com o pessoal da mercearia, que seria a retirada dela, enquanto proprietária, empresária, né? Que é a retirada pro labore, os salários dos atendentes. E além disso, os atendentes vão ter ali 0,5% sobre as vendas. Então apareceu ali o perfil da comissão, né? Ela tem também o telefone, IPTU, contador. Então, mais uma vez, se ela vendeu muito ou pouco, ela vai ter aquilo ali todo mês para ela tá pagando, né? Então, voltando, custos e despesas fixas não se alteram em função do volume comercializado. Então aqui, ó, são todos os custos e despesas que ela tem na mercearia, e eu quero que você sempre lembre disso. Se ela vendeu muito, não vendeu nada, ela sempre vai ter isso aqui, todo mês, para ela estar quitando, tá? Isso aqui são despesas e custos fixos. Custo e despesas variáveis se alteram em função do volume comercializado. Então aqui, hoje, ela tem isso aqui de custos e despesas variáveis. Claro que se ela aumentar aqui a quantidade de pães, o que vai acontecer? Vai aumentar também o montante aqui de custo e despesa com relação a isso aqui. E a mesma coisa para as tortas. Não podemos esquecer ainda da comissão dos atendentes, que vai ser uma despesa variável, que iremos calcular sobre as vendas da mercearia. Pronto, somando todos os valores citados anteriormente, podemos calcular quanto a mercearia gasta por mês para comprar e vender seus produtos. E a terceira, né, que é a prestadora de serviço, também da família Vieira, né, administrada aqui por seu Jorge. Ele atua em vários segmentos, além de dar manutenção às máquinas e equipamentos de informática. Comercializa produtos na área e, além disso, desenvolve um software de gestão para pequenas empresas. Então, vamos lá. Aqui, quando ele tem o ato de vender, da manutenção, né, e comercializa. O comercializar, ele vai assumir um papel de uma empresa comercial. E quando ele faz essas manutenções, já seria um prestador de serviço. Então, nessa empresa, nós vamos ter os dois ramos.
Assim sendo, a venda de produtos de informática e de software de gestão são tratados exatamente iguais à mercearia da Dona Elizabeth, pois se trata de um comércio. Mas os gastos das atividades de manutenção do software e de equipamentos de informática, como a prestação de serviço, deve ser calculado de maneira diferente. E lembrando que vai ser variável, né? Vai depender do quanto eu vou gastar para estar atendendo às necessidades daquele cliente ali. Aqui, quando o problema é grave, as atendentes e o programador não conseguem resolver pelo telefone, é agendada uma visita. Então essa visita também vai ser uma despesa, tá certo? Que seria a visita de assistência técnica. Persistindo o problema, é realizada uma visita do programador. Então aqui são, né, alguns desses custos e despesas que são fixas nessa empresa de informática. Tem a retirada do proprietário, tem o salário dos 2 atendentes, tem o salário do técnico e tem o salário do programador. E além disso, tem essas despesas com energia elétrica, com telefone, com IPTU, com contador. E é importante a gente não esquecer, que eu falei com vocês que eles fazem visitas, né? A visita sai em média aqui por R$15, o deslocamento. Vamos calcular os custos e despesas fixas e variáveis da prestadora de serviço? É só fazer como nas outras empresas. Esse aqui é uma atividade, né, que eu vou estar propondo para vocês, tá? Lá no nosso sistema. Então, com esse material, com as explicações que já foram feitas da indústria e também da mercearia, vocês vão conseguir fazer da prestadora de serviço. Então, vocês entrando lá na plataforma, vocês vão estar encontrando essa atividade para vocês estarem realizando, tá? Sucesso para vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula.